minha Paraíba. É segunda-feira, é 9h30 da noite e tem Frente a Frente começando a partir de agora pela sua TV Arapuã. Eu sou Luiz Torres, você está no lugar certo, na hora certa, para acompanhar mais uma entrevista nesta segunda-feira. Quem está comigo hoje aqui é o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, que vem falar um tanto quanto dos desafios dessa cidade que tem crescido populacionalmente, das pessoas que moram aqui e das pessoas que escolheram essa cidade para poder viver. Vamos enfrentar e encarar aqui o Frente a Frente com várias perguntas ao prefeito Cícero Lucena, saber o que é que ele tem feito e não tem feito aqui em João Pessoa. Frente a Frente, está no ar. Prefeito Cícero Lucena, muito boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente nesse 14 de agosto, né? Obrigado. Boa noite a você, Luiz, a toda a equipe, aqueles que estão nos assistindo. Ter essa oportunidade de conversar com vocês sobre a cidade de João Pessoa sempre é motivo de alegria e de satisfação, prestar conta, né, do nosso esforço, da nossa luta, principalmente da nossa vontade de cuidar e de fazer o bem a essa cidade. Prefeito, exatamente essa expressão, prestar contas, a gente que anda a cidade toda e naturalmente trabalhando, atuando no jornalismo político, a pergunta que eu sempre escuto quando eu chego no local é alguém que diga assim: e Cícero, como é que tá? E a gestão de Cícero, como é que tá? É uma pergunta recorrente onde chego. E aí eu quero lhe transferir esse questionamento, naturalmente em linhas gerais, a gente tem vários assuntos específicos aqui para mergulhar. Eu pergunto a Cícero Lucena, e a gestão de Cícero, como é que está? Ali, a gente tem que primeiro compreender o processo da gestão como um todo. Nós estamos hoje com 2 anos, né? Quase 8 meses de gestão, considerando que o primeiro ano foi de enfrentamento e de convivência com a pandemia, com o Covid na segunda onda, né, que aquela pandemia ofereceu ao Brasil e ao mundo. E que não poderia ser diferente, priorizamos, né, abaixo de Deus, ajudar a salvar vidas, né, com um aumento de equipes, de unidades de UTI, saímos de 18 para 184 unidades em parceria com o governo do estado, de ter a preocupação que quando foi ofertado as vacinas, que foram os municípios que tiveram que aplicar, João Pessoa foi destaque nesse processo de enfrentamento com as vacinas também, fizemos aqueles mutirões. Então, na verdade, eu pratiquei o exercício daquilo que eu sempre digo, que qual é a responsabilidade de um gestor? É estar pronto e preparado para enfrentar as questões emergenciais, quando elas ocorrerem, e ocorreu no primeiro ano do nosso mandato, quase a metade do tempo da minha gestão, e também cuidar da rotina do dia a dia. Então, melhorar a condição de limpeza da cidade, né? Voltar a funcionar a saúde, botar a educação também para voltar a funcionar pós-pandemia, se preocupar com a geração de emprego, por isso que lançamos um programa que agora tem trabalho com investimento de R$1 bilhão, com medo do desemprego que a Covid poderia acarretar, né, após a Covid. Ou seja, tivemos e fazer também o outro item que é fundamental, que é o planejamento do futuro da cidade. Então esse eu entendo como está sendo, vamos dizer assim, o maior desafio que nós estamos tendo e que graças a Deus temos avançado bastante. Algumas ações de obras levam tempo. Você acha que há uma impaciência por parte da população para alguns itens ou você olhando assim, olha, aqui na gestão esses itens andaram até mais rápidos do que eu imaginava, mas esses não estão andando tão rápidos. Você consegue classificar isso? Essa sua colocação é muito feliz, Luiz, porque é o seguinte, tem 2 motivos. Talvez pela necessidade das pessoas, de uma demanda reprimida que não tinha o serviço prestado pela prefeitura, mas eu lhe dou um exemplo de um item que a gente pode até estender um pouco mais, mas que reflete muito bem isso, e eu chamo a equipe, convoco a equipe, faço questão de dizer a eles, por exemplo, quando vier uma reivindicação de pavimentação de uma rua, nós temos que compreender que aquilo não é uma reclamação, é uma reivindicação justa dos moradores. Mas também
veja isso, como diz lá em Jatobá, do limão faça uma limonada. Veja isso como uma demonstração de confiança dos moradores de João Pessoa na nossa gestão. Ao longo dos últimos anos, o povo nem mais pedia para calçar rua, porque a prefeitura não tinha como prática. Agora, quando nós lançamos o programa de 1.000 ruas a serem pavimentadas, começa essa demanda. Para você ter ideia, só especificamente sobre isso, hoje nós estamos pavimentando ruas em todos os bairros da cidade. Todos. Todos. Quem está ouvindo a gente, seja do Valentina para o Cabo Branco. Tudo. E com outro detalhe, veja também a mudança do modelo de olhar a cidade. Nós pavimentamos todas elas no mesmo padrão. Independente que seja em Manaíra, seja no Cabo Branco, seja no Aeroclube, no Bessa, em Mandacaru, no Alto do Céu, no Roger, nos Ipês, no Bairro dos Estados, no Pedro Gundim, pode ser em Tambaúzinho, no Expedicionário, pode ser na Torre, pode ser também no Roger, Mandacaru, pode ser no Varadouro, na Ilha do Bispo, em Jaguaribe, em Cruz das Armas. O senhor fala isso sem receio de ser desmentido? Não, eu tenho a tranquilidade, porque nós estamos presentes em todos os bairros. Sabe por quê, Luiz? Hoje nós já demos 730 ordens civis de pavimentação de ruas. 730. Tem bairro, por exemplo, como o bairro da Indústria, que tem 106 ruas sendo pavimentadas, umas. Agora, é importante que as pessoas entendam o seguinte: eu não teria condição burocrática nem de tempo de fazer uma licitação por rua, tá? Porque todos têm todo um trâmite de cumprir tempo, prazos, né, da concorrência, da impugnação da concorrência entre os concorrentes. Então, nós juntamos lotes de rua, 15 ruas num lote, 20 ruas em outro. E aí, o que é que ocorre? A construtora ganha, cumpre todo o processo burocrático e, a partir daí, ela vai fazendo uma rua, 2 ruas, 3 ruas, vai terminando e construindo as outras. Então, hoje, nós já entregamos mais de 160 ruas, tem mais de 200 em execução, mas tem 700 e tantas dadas a ordem de serviço. Nós vamos passar de 1.000 ruas. E outra coisa importante, Luiz, quando eu disse bairro das Indústrias, Oitizeiro, funcionário 1, 2, 3, 4, Zé Américo, Zé Américo, Costa e Silva, Hernani Sado, funcionários, né? A gente vai para o Cristo, para o Avajão, tem obras em todos esses cantos, Zé Américo, Colinas, Colibris, né? Valentina, Mangabeira, bancários, cidade universitária, a gente vai para o Grotão, né? Toda a cidade, para Gramame, para Paratibe, para Monsenhor Magno, quer dizer, nós estamos em toda a cidade de João Pessoa. Mas com um detalhe, eu sempre dizia que eu não seria prefeito da Orla e da Lagoa, eu seria prefeito de toda João Pessoa. E essa é uma demonstração disso. É tanto que a padronização das nossas pavimentações, que todas elas têm calçada, é o mesmo padrão independente do bairro. São calçadas padronizadas, hoje de concreto, com acessibilidade para o cadeirante, com um piso tátil para o deficiente visual, plantando uma árvore na frente do imóvel que o proprietário se compromete em adotar, ou seja, cuidar, aguar essa árvore, dando a contribuição também do meio ambiente. Então, é o mesmo padrão em toda a cidade. Prefeito, naturalmente não tem como brigar com essa realidade, nem a oposição centra os olhos e mira os olhos na questão de calçamento de ruas, transforma ali aquele pedaço da rua, do bairro, né, do cidadão, melhora, enfim, o trânsito e tudo. Agora, como eu falei no começo do programa, da abertura, João Pessoa tem registrado um boom populacional das pessoas que naturalmente vivem, nascem por aqui, moram aqui, mas das pessoas que estão escolhendo João Pessoa como o local, não só para a velhice, né? É um local para, inclusive, a atividade econômica. As pessoas estão vendo, não só aposentados agora, já na sua plena atividade econômica. Isso exige da cidade um olhar um tanto quanto e intervenções ainda mais sofisticadas, para além de calçamento de ruas. Como é que você está balanceando aquilo que é preciso fazer de básico e aquilo que é preciso fazer de ousado? Você tem ideia, Luiz, a gente tem um olhar que está um daqueles 3 itens que eu disse: emergencial, a rotina e o futuro. Então, João Pessoa cresceu mais de 100 mil habitantes nos últimos anos.
João Pessoa foi a capital do Nordeste que mais cresceu. Natal perdeu 40 e poucos mil habitantes e Recife perdeu 60 e poucos mil habitantes. João Pessoa hoje é a 16ª capital do Brasil. E aí você tem que ter a visão do conceito que você está pedindo. Nós temos que crescer, queremos crescer, mas queremos crescer com qualidade de vida. Não só a que nós temos hoje, que já provoca o interesse das pessoas em mim, mas fazer uma qualidade de vida melhor ainda para o futuro. E para mim, eu tenho uma visão muito clara. João Pessoa vai ser muito boa para quem quer nos visitar ou para quem quer vir morar aqui, se ela for boa para os moradores. Por isso que nós dotamos de infraestrutura, por exemplo, de pavimentação, enfrentamos os alagamentos que quando assumimos a prefeitura tinha mais de 100 locais de alagamento. Hoje está com menos de 30 e parte deles em obra para o enfrentamento. Você hoje passa na margem do rio, você vai pela Beira Rio, pela Tancredo Neves ou pela Epitácio Pessoa, você vê a condição do rio Jaguaribe em termos de desobstrução. Quer dizer, um trabalho preventivo e que se mantém com essa visão, a limpeza das galerias, tá certo? A construção de novas galerias para acabar com o alagamento, mesmo João Pessoa tendo tido um dos maiores índices pluviométricos dos últimos anos, neste ano, mas enfrentamos, graças a Deus, principalmente sem desabamentos de residência, porque temos ações preventivas por parte da Defesa Civil. São coisas que muitas vezes não aparecem, mas que dão resultados. E é essa a nossa visão e o nosso compromisso. Quando nós fazemos, por exemplo, a parceria com o governo do estado, onde renovamos a sessão para a Cagepa, é uma visão de compromisso, de responsabilidade do governo do estado e da prefeitura, pensando em que João Pessoa, que já é uma das capitais com maior índice de esgotamento sanitário, chegue a 100% antes do prazo que foi dado, no prazo legal da universalização do esgoto. Que o esgoto é uma contribuição à saúde pública. Não é uma obra muito visível. Não é uma obra visível, mas você, como gestor, tem que ter essa responsabilidade. Como é que você encara esse debate das pessoas dizendo assim, mas falta grandes obras da Prefeitura de João Pessoa? Olha, eu acho que essa questão de grandes obras é relativa, isso pode atender algumas pessoas, mas a gente tem que fazer. Só que as grandes obras, tá certo? Dizer é uma coisa, fazer é outra. Primeiro, tem que ter um bom planejamento de projeto e tem que ter recurso. As grandes obras hoje demandadas, por exemplo, em João Pessoa, é uma que nós estamos fazendo, que é do Parque da Cidade, inclusive com todo o sistema viário, que já começamos pelo sistema viário para dar uma resposta mais rápida. Você tem ideia, fizemos aquela entrega, agora vamos para a segunda etapa. Serão 40 ruas que são requalificadas, inclusive as laterais do Aeroclube vão ter cada uma 2 pistas indo e 2 pistas voltando em cada lateral do Aeroclube. Tenho passado por ali e de fato... A população está verificando isso. Nós estamos também num processo de mais de 80 quilômetros de recuperação de asfalto. Se você for hoje na Fernando Luiz Henrique, você tem escarificação de asfalto, são asfalto de 15, 20 anos atrás, tá certo? Que precisam de manutenção. Nós estamos com várias frentes, principalmente por onde passou o transporte coletivo, de recapeamento asfalto. Estamos implantando novas avenidas de asfalto. Ou seja, a infraestrutura nós estamos cuidando. Outro gargalo é o gargalo do altiplano, que o governo do estado, em parceria com a gente, está fazendo a ligação do altiplano para a cidade universitária, ali perto do hospital universitário. Da mesma forma que também em parceria, nós estamos fazendo o Parque das Três Ruas nos bancários e o governo do estado está fazendo a ligação das Três Ruas com a cidade universitária e vamos requalificar a cidade universitária como uma grande rotatória da nossa cidade, além de outros projetos de mobilidade que temos desenvolvido com o governo do estado. Mas especificamente no altiplano tem um projeto básico que nós já temos, que inclusive de uma ponte onde vai proporcionar uma subida e uma descida no maior volume de carro sem aquele congestionamento. Outra opção ali para aquela subida da Beira Rio. Isso é obra que talvez custe 120 milhões, nós estamos fechando orçamento. E 120 milhões você não tem assim guardado no bolso nem no cofre, tá certo? Então tem que fazer o projeto, tem que buscar emenda parlamentar, recurso do governo federal, parceria com o governo do estado. Isso nós estamos fazendo exatamente com a responsabilidade que nos cabe das grandes obras. Temos tido agora uma boa alternativa com o DENIT, que eu acredito que agora no governo Lula nós vamos ter
finalmente a mais importante avenida de João Pessoa, podemos dizer isso, que é a BR-230. De Oitizeiro a Cabedelo, hoje é praticamente a avenida principal da nossa cidade. Mas estamos tomando providência, por exemplo, vamos requalificar toda a Ailton Souto Maior. Começando, e esse mês ainda estarei dando a ordem de serviço, onde vamos ampliar em mais uma faixa e fazer mais um parque linear, com ciclovia, com academias, com espaços de praça ao longo da Ailton Souto Maior. Dentro desse debate sobre o futuro e sobre João Pessoa crescendo, populacionalmente, aos olhos, inclusive, das pessoas de fora, aliás, ficou na frente de Natal e de Teresina, que na série histórica do IBGE nunca havia ficado, desde que o IBGE realiza censos. Tem dois projetos ali, um do engordamento da orla, que o senhor desistiu, e o outro que é da organização da orla, várias partes interessadas, muito debate em relação a isso. Duas brigas para serem compradas com o olhar de manter João Pessoa organizada para quem vem e para quem mora. Como é que o senhor vê? O senhor está frustrado com a população de não ter compreendido o projeto da orla e da engorda? Não, eu compreendo aquilo como algo que é necessário. Agora, também compreendo que tudo tem que ser feito no tempo devido. Como eu fiz a proposta de fazer o projeto para depois debater com informações de projetos e fui mal compreendido por alguns setores, principalmente pela oposição, que não tem interesse que dê certo a minha gestão, porque alguns têm o interesse de arrumar um emprego de prefeito, tá certo? Nós fizemos a mudança, estamos para agora chamando a sociedade, estamos participando inclusive com o Ministério Público, para que a gente defina qual o caminho que possa ser dado lá. O senhor não encerrou esse assunto por completo? Não, eu encerrei nesse momento que estavam discutindo e distorcendo a discussão. O meu projeto hoje em relação à orla é consertar o que está com problema. Estamos fazendo intervenção lá no final da Avenida Cabo Branco. No dia 6 foi a maior maré. Imagine se a gente não tivesse feito aquelas pranchas de proteção, teria torado a pista principal do Cabo Branco. Toda. Pelo avanço que já tinha torado a ciclovia e parte da calçada. Então, isso é ação, vamos dizer assim, emergencial, que a gente vai continuar adotando. Tem um item que precisa ser feito, e aí eu não acredito que nem mesmo aqueles que querem emprego de prefeito vão ser contra, que é a estabilização da barreira do Cabo Branco. Porque não adianta a gente ter uma estação ciência daquela, de ser o ponto mais oriental, e a gente não proteger como nos últimos anos não protegeram. Então, nós estamos para desenvolver o projeto de estabilização dela. O que seria estabilização? Já foram feitas as análises pela Tercel, do diagnóstico que é a barreira, e agora nós vamos buscar estudos que possam efetivamente dizer como proceder. Analisando as técnicas que tem disponível no mercado de trabalho, possivelmente vai ser injeções de concreto na barreira para evitar que ela desmorone, tá? E a partir daí, até uma busca de uma recomposição que também já tem tecnologia. Isso é considerado solução definitiva ou paliativa? É definitiva. Então, essa é a questão. Hoje, eu voltei a minha energia, o meu projeto, para estabilizar a barreira, para parar com o desmoronamento dela. Não é possível que vai ter alguém contra isso, tá certo? Agora, obviamente, como não podia ser diferente, com as licenças ambientais, também com os estudos técnicos que cabe a proteção àquela barreira. Então, é isso que nós estamos fazendo. Quanto ao ordenamento da orla, nos foi proposto pelo Ministério Público Estadual exatamente o ordenamento. E, às vezes, eu fico me questionando, por que é que ainda tem alguém contra você organizar aquela orla? Por que é que poucos têm direito ao espaço público e tantos outros desempregados e que precisam de emprego não têm a chance e o direito de usar? Por exemplo, tem aquelas pessoas que ocupam a orla com 30, vamos dizer, guarda-chuvas e cadeiras, tá? Isso, tivemos um bom senso dentro da coisa, que vai ser possível. Agora, ele vai colocar 3 inicialmente. Se tiver uma demanda de um quarto, ele coloca o quarto. Ele não vai poder chegar de manhã e botar 30. Por que ele não vai poder? Porque você, Luiz, ou quem venha de fora, pode pegar a sua cadeira e ir lá. Qual é o problema? É público. Então é o direito da população de colocar também a sua cadeira e sua sombrinha quando quiser. Você está comprando essa briga? Você está comprando essa briga? Você acha que gestores anteriores
foram deixando, foram omissos para não criar nenhuma relação ou nenhuma ação impopular, por exemplo? Eu acho que não é nem impopular, é porque não tinha compromisso de fazer bem feito, né? A questão é simples, eu tenho que oferecer os espaços públicos para o maior número possível de pessoas usufruir, tá? Se você vai fazer uma concessão, por exemplo, está avançando muito os projetos da padronização das ilhas, com diálogo, com a associação dos quiosqueiros, fruto, obviamente, do TAC feito com a presença do Ministério Público. Tenho certeza que, passadas as reformas que eles vão fazer, o padrão que nós vamos colocar, disponibilidade de banheiros públicos, tá certo? Para quem, porventura, esteja nos quiosques, mas também para o cidadão que é usuário da praia, para quem faz a prática de esporte, qual é o problema nenhum. Até onde vai, prefeito, a sua disposição e coragem para enfrentar esses assuntos que, como tem muitas partes interessadas, geram ali conflitos? O senhor vai, por exemplo, o comércio ambulante no centro, o senhor vai estar trabalhando com isso e pretende trabalhar também? E na questão da própria orla? Olha, ainda continuando na orla, eu acho que a gente tem que sempre, como gestor, não é para ter medo de enfrentar aquilo que você tenha, vamos dizer assim, um convencimento que precisa ser feito e que vai beneficiar a população. Alguns questionaram e outros quiseram aproveitar, por exemplo, o horário de funcionamento dos quiosques. Tá? Faça um levantamento, faça um jornalismo. Hoje, como se diz, o Google informa tudo, pergunta até que hora funciona o quiosque do Rio de Janeiro, de Maceió, de Recife, de Aracaju, de Natal, para ver se amanhece o dia. Não amanhece, amigo. Por quê? Porque o direito do cidadão de ter o seu quiosque, ter o seu bar, vai até o direito do restante da população. Então ali você tem hotéis, tem turistas, isso, aquilo outro, que não vem para João Pessoa para ficar hospedado num hotel, tá certo? E tá acordado a noite toda porque estão fazendo barulho na frente do hotel. Concorda? Isso é a prática de todas as cidades, todas as capitais têm horário. Uns vai até 10 horas, outro vai até 8 horas da noite, outro vai até meia-noite, que é o prazo que nós colocamos aqui. Então eu acho que o enfrentamento é dever e obrigação do gestor. Agora tem que enfrentar com informação, tem que enfrentar com correção, com diálogo com a população, tá certo? Eu não posso defender, por exemplo, pessoas que têm verdadeiros restaurantes na beira-mar, tá certo? Criado e montado ao longo dos anos, que não pagam um centavo ao poder público. De contrapartida, nem oferece o banheiro para o restante da população usar, né? Então, às vezes, defende umas coisas sem conhecer efetivamente o problema. Quanto ao centro histórico, nós temos um projeto de história de vida. Luiz, João Pessoa tem ISS mais barato para quem se instalar no centro histórico. Eu deixei isso em 2004. Mas mesmo assim não está atraindo ainda. Não está atraindo porque existem outros fatores e que nós estamos avançando nesses outros fatores. O IPTU, por exemplo, desde 2004, que quem for proprietário de um imóvel e pintar a fachada não compensa com o IPTU. Não paga. Não paga. Desde 2004. Existem outros fatores. Quais são os fatores? O crescimento da cidade estabeleceu quase que vida própria de determinados bairros. Então, tem determinados bairros que não precisa ir mais para o centro para se abastecer de um material de construção, de uma loja de roupa, porque lá já tem. De Manaíra, Mangabeira. Isso tem vários já, Valentina cada dia cresce mais nesse sentido. Então a gente tem que compreender que aquela área precisa de um tratamento diferenciado. Precisa de segurança, e isso nós estamos fazendo. Estou transferindo a sede da guarda para o prédio antigo da prefeitura, está faltando só a liberação do IFAM, no sentido de fazer a reforma. Desapropriamos a Procev para fazer a urbanização do Porto do Capim, para remanejar cerca de 200 famílias para o prédio antigo da Procev, onde vamos construir apartamentos lá. Estou esperando o IFAM e o IFAEP liberar um andar a mais, tá certo? Para poder caber todo mundo, morando perto de onde está, para lá a gente fazer pia, fazer parque, fazer pontos turísticos, colocar uma unidade básica de saúde, colocar escola, colocar creche, colocar espaços culturais naquele coisa, porque em todo canto do mundo recupera o centro histórico, tá certo? Com vida, quer seja atividades culturais, quer seja atividades comerciais e residência.
Então nós temos que juntar, tá certo? Associação comercial, API, todo o segmento da população que queira colaborar com isso, sentar na mesa e discutir. O governo do estado já criou a escola técnica na antiga companhia de polícia. O governo do estado está fazendo o parque tecnológico no antigo colégio Nossa Senhora das Neves. A prefeitura está botando a guarda com segurança no prédio antigo da prefeitura. O governo do estado está criando o Palácio do Despacho, o gabinete do despacho do governador, no antigo prédio do comando da polícia. Nós estamos terminando a reforma do Paço Municipal, ou seja, o governo do estado vai botar a Casa da Mulher junto da rodoviária, por trás ali do Corpo Bombeiro antigo. Nós estamos com várias ações. Os ambulantes, você vai pular? Os ambulantes, nós temos uma parte de ambulantes que vamos disciplinar. Já deve ter sido concluída a desapropriação da antiga Igreja Universal, ali na 13 de maio, que será interligada, por exemplo, com o ponto Sem Réis. O prédio das Nações... Vai fazer mais um shopping popular aí? Outro shopping popular tipo Terceirão. O prédio das Nações Unidas embaixo vai servir de circulação e residência em cima. O IPASE agora, o antigo IPASE, o governo federal passou para a prefeitura. Temos um projeto habitacional também para o prédio do IPASE. Já temos o projeto da reurbanização ali do Pavilhão do Chá até a Igreja São Francisco, ao longo da Duque de Caxias e o ponto de Sem Réis. Então temos já esse projeto. No projeto, em parceria com a Agência Francesa de Mobilidade Urbana, junto com o governo do estado, nós temos cerca de 60 milhões de reais para fazer a requalificação e padronização das calçadas do centro ali da nossa cidade. Ou seja, a prefeitura está fazendo. Agora isso não é pipoca. Bota o milho, toca fogo e ele sai. É todo um processo de captação de recursos, de projetos, de captação de recursos e de parcerias para que a gente possa executar. Prefeito, deixa eu voltar para a Orla para falar de dois equipamentos. Um é a Estação Ciência. Recentemente, um deputado trouxe imagens sobre a Estação Ciência abandonada e quebrada e tudo. Queria que você pudesse falar sobre esse equipamento especificamente e o Hotel Tambaú, João Pessoa, como essa bola da vez no turismo, tendo um equipamento daquele parado naquele sentido. Houve um movimento da prefeitura do ponto de vista formal, mas a gente não está vendo ainda, seja impacientemente ou não, mas não está vendo ainda aquilo ali tomar corpo. Quais são os dois destinos para essas duas? O Hotel Tambaú nós desapropriamos porque tinha uma briga na justiça entre dois grupos que tinham arrematado ele na Justiça do Trabalho. A prefeitura entrou, desapropriou e pediu a reintegração de posse. Qual é o objetivo da prefeitura nisso? É tomar a posse do Hotel Tambaú e fazer um chamamento para grupos interessados apresentarem projetos de quê? De reforma, de adaptação, estabelecendo um prazo para que isso seja executado. Pode contar com isso para que verão? Isso aí, qual é o primeiro problema? Estou esperando a justiça nos repassar o direito de posse. Mas mesmo assim, o grupo que resolveu na justiça a posse para ele, por enquanto, tá certo? Está nos apresentando, já tive inclusive com empresários de grupos se associando a ele, para que possa apresentar o projeto de funcionamento. Aí vai estabelecer o projeto para ver se a prefeitura aprova e, consequentemente, estabelecer o prazo de execução. A Estação Ciência, nós temos que fazer, está dentro do projeto de estabilização. Nós voltamos à visitação na Estação Ciência, tá? E estamos fazendo alternativas de recuperação, de ar-condicionado e todas as instalações que existiam nele para o seu pleno funcionamento. Hoje mesmo, eu tive uma reunião com todos os secretários do município de João Pessoa, lá na Estação Ciência, tá? Nas salas que nós temos, no auditório que nós temos lá, que já estão retomados em termos de operação, para exposição e para outras ações. Vamos falar de saúde, prefeito, e antes, naturalmente, a gente falar especificamente sobre ações para essa área que a população tanto, enfim, espera, né, e usa e usufrui. Queria falar sobre nomes. O senhor teve ali 3 secretários até então, já passaram pela pasta, né, nessa gestão. Eu sei que aliados seus de recomendar, olha, não coloque sua filha como secretária de saúde, ou na secretaria e tal. O senhor, assim, o fez.
Que propósito, com que inspiração o senhor faz esse movimento? O que é que o senhor diz, até aos aliados, para além dos adversários, o que é que o senhor diz aos aliados que têm essa leitura? E, objetivamente, se a atual secretária, ela permanece, será a titular, o senhor está, de fato, buscando outro nome? Não, não é nosso projeto ela continuar, embora ela esteja junto com essa última equipe, né, e teve também antes, que todos os secretários deram as suas contribuições e, sem dúvida nenhuma, o secretário Luiz, que, por exemplo, o secretário Fábio com o Rossana, eles enfrentaram a pandemia. Foi um momento. Depois a professora, formação. que era a prioridade, né? Depois veio Margarete, já com o Luiz como adjunto, tá certo? E Luiz e Margarete conduziram aquele momento da saúde. Depois Luiz com Janina conduziram esse momento, vamos dizer assim, da virada da chave da questão emergencial, da rotina e planejando o futuro. Quando eu digo planejando, você vê a melhoria do trauminha que já existe, a volta do medicamento entregue em casa, os tablets para todos os agentes de saúde, computadores para todos os médicos, dentistas, no atendimento das unidades básicas de saúde, a entrega de 35 unidades básicas de saúde. E para você ter ideia, 35 unidades básicas de saúde com 4 equipes cada um, nós estamos falando de 140 equipes de saúde da família com espaço correto agora de atendimento. Nós pegamos, e você como jornalista conhece muito bem, quantas unidades básicas de saúde não foram interditadas por mofo, por falta de energia, por a cadeira do dentista não funcionar, porque quando ligava caía a energia das outras que tinha, porventura. Então, tudo isso é um processo que você precisa de licitação, precisa de levantamento, precisa de todo um processo burocrático. E estamos construindo, e continua as reformas, que a minha meta é reformar todos eles. E continua no nosso planejamento as novas unidades básicas de saúde, que serão 10, com 40 equipes de saúde da família. Pra você ter ideia, quando eu deixei a prefeitura em 2004, eu deixei com 184 equipes de saúde da família. Recebi com 203. 16 anos, montaram 19 equipes de saúde da família. Eu, nessa gestão, tá certo, vamos entregar 40. Você sabe o que são 40 equipes de saúde da família? Talvez Patos tenha isso. Campina, obviamente, e Patos. Você vê o volume. Para que isso? Porque o que é que fizeram ao longo desses 16 anos? Pegaram e criaram área descoberta. A população cresceu, o município se estendeu, a população cresceu, pegavam uma equipe de saúde da família que era para 4.000 pessoas serem atendidas, botaram 8.000 sendo atendidas. A qualidade do serviço cai. Fora os médicos que faltava, que agora nós temos 100% de cobertura com médico. Não vai precisar fazer concurso, não? Não, por enquanto não precisa. A gente tem o quadro suficiente para isso. O governo federal também manda alguns médicos, agora mais médico, né? Então a gente está equilibrando vamos dizer assim, essa cobertura, porque já existiam as vagas. Então esse é um projeto que nós temos. Hoje as nossas unidades têm tablet, tem computador, tem ar-condicionado em todos os ambientes de consultórios, atendendo os que a gente está entregando, é nesse padrão a saúde, né? Estamos terminando de instalar uma farmácia 24 horas lá nos bancários, que a pessoa vai poder pegar o medicamento lá, né, com a receita prescrita. Agora, precisa entender que nós temos alguns problemas na saúde, tá? Por exemplo, o SUS, eu estava hoje no Laureano. Hoje eu fui levar para o Laureano uma emenda dos vereadores de 1.750.000, tá? Ninguém diz. Mas, por exemplo, sabe quanto eu já repassei para o Laureano este ano, incluindo as emendas de 1.700.000, de 8 milhões de emendas federais? 40 milhões de reais em 8 meses. 40 milhões de reais foram repassados pela prefeitura para o Laureano. Então, você veja que a gente está avançando nessa qualidade. O trauminha saiu das páginas policiais, hoje tem depoimentos de reconhecimento do esforço. Tivemos que punir... Só quer ser marcado pela gestão que resolveu o trauminha? Que não só o trauminha, a minha obrigação é cuidar de todos os serviços da saúde do município de João Pessoa. Eu quero ampliar os números de UPA, tá certo? Agora, veja um fator. Quem noticiou, por exemplo, o seguinte fator. Eu estava dizendo o Laureano,
tem serviço prestado que o SUS não corrige há 16 anos. Tem serviço prestado na área de saúde que o valor que o SUS paga não cobre o custo do Laureano, nem o do Trauminha, nem os outros. E a prefeitura tem que bancar. Você quer outro detalhe também, que pouca gente questiona? É o seguinte, quantos moradores nós temos em João Pessoa? Moradores. O censo agora botou 840 mil. Sabe quanto cartão SUS nós temos? 1.300.000. Por quê? Vem gente de fora. Qual é o documento que precisa para ter o cartão? Comprovante de residência? Ô Luiz, quantos primos não tem? Aí você... Tá certo? Quantos primos não tem? O sistema tá precisando ser corrigido. Quantas prefeituras do interior não tem casa de apoio aqui? Tá certo? Para que seja tratado em João Pessoa. É literalmente a capital de todos os paraibanos. Então, agora a prefeitura banca parte desse serviço do restante pela sua município. fala e o seu registro de ações na saúde, eu posso atestar aqui que a atual secretária Janine será confirmada secretária de saúde. Não, isso aí é você que está dizendo. Eu estou dizendo que essa equipe, tá certo? E aproveito aqui para agradecer todo o trabalho, toda a ação, todo o envolvimento do secretário Luiz Ferreira, também os outros, cada um no seu período, mas Luiz, agora a gente está vivendo um momento de começar a fazer a saúde que nós vamos buscar fazer. Não estou dizendo que está pronta, não, tá? Diferentemente de alguns opositores, só querem botar defeito, eu tenho a consciência porque eu exijo, tá certo? E quero fazer a melhor saúde possível. E é essa mobilização. Então, essa equipe que está montada com Janine como secretário executivo, que era com Luiz, não só são os dois que trabalharam, é toda uma equipe que contribui. É o Trauminha, é o Santa Isabel, é a Cândida Vargas, todos eles estão funcionando. Quem saiu não foi toda a equipe, quem saiu foi o secretário. Então, nós estamos, inclusive, em busca de um secretário que tenha a mesma visão e o mesmo compromisso de continuidade desse trabalho que está sendo construído por etapas. O senhor não tem um nome Uma coisa hoje. que você tem ou não. Você não sabe de uma coisa, por exemplo. Nós fizemos processo administrativo com empresas fornecedoras da prefeitura. Nós temos um núcleo específico para isso na secretaria, para penalizar a empresa que faz a prefeitura perder tempo. O que é perder tempo? É ganhar o fornecimento de um medicamento, de um equipamento, isso, aquilo, outro. Todo o processo de licitação, quando a gente assina um contrato, quando a gente pede o produto, ele diz que não pode entregar. Tem que ser punido uma empresa dessa, porque alguns lá atrás fizeram proposta de entregar menos do que o que seria contratado, que é roubo. Que é roubo isso. Alguns lá atrás, você está falando de gestões? Não, até na nossa vieram propor alguma coisa desse sentido, tá certo? Possivelmente acostumado a fazer em outros cantos. Não estou nem querendo afirmar que seja em gestões passadas, porque eu não tenho prova disso e não farei de uma forma irresponsável. Mas era a prática dos fornecedores, de alguns fornecedores. Então, na hora que nós mutamos para dizer que essa empresa não podia trabalhar mais no Brasil, algumas vieram e fizeram o acordo e entregaram o material. O Ministério Público tem acompanhado isso, tem verificado isso, que criamos um núcleo específico para isso. Mais de 60 empresas. Então, é uma série de ações. Você chega na Cândida Vargas, 50% dos partos é de gente de fora. Então, e quando a gente contrata um serviço que paga a diferença, quem paga é a prefeitura. Eu quero sair da saúde para ir para a educação, mas só para fechar, então, o senhor está dizendo que não tem nome ainda, e aí, se eu colocasse o nome do atual diretor do Trauminha, o doutor Alexandre César, ou outros nomes, o senhor já tem pelo menos algumas opções, ou o senhor não tem nome nenhum? Não, eu não estou discutindo ainda nome, eu estou discutindo o perfil para que não quebre esse processo construtivo que está funcionando na secretaria. Tá certo? Que tenha atingido os objetivos passo a passo. Ele não tem a vara de cordão, nem ele, nem qualquer secretário que chegue. Tá certo? Então, o que é importante foi a equipe que foi montada, e aí eu quero alguém com o mesmo perfil, com a mesma vontade de fazer. E sem problema nenhum, Janine continua como secretária executiva, não é esse o problema. Bom, educação, que é sempre uma área para os gestores públicos, que a população, de certa forma, no geral, olha achando que o resultado é muito mais para frente do que para o resultado presente. Que desenho o senhor faz e que
Que leitura o senhor tem de dizer assim, olha, se eu serei reeleito ou não como revolução na educação, que era uma bandeira do ex-prefeito Luciano Cartacho, que quer disputar a prefeitura e lhe confrontar nas urnas também nesse sentido. Qual é a leitura que o senhor tem? Luiz, você que é uma pessoa de comunicação, sabe que tem a revolução que destrói e tem a que constrói. Né? Qual foi a de Cartacho? Diga. Não, diga, eu peguei 45 escolas paralisadas, reformas paralisadas. Diferente do meu modelo. Gestões anteriores chegavam para uma escola e diziam, tome 200 mil e faça a reforma. Que reforma? Maquiagem? Pinta a entrada para quem passar achar que a escola dentro é bonita? Nosso padrão é diferente. Nosso padrão é dialogando com a escola, com a gestão, com os professores, tá certo? E dizer o que é que a escola precisa. A escola precisa disso, disso, aquilo outro. Sim, mas para chegar no padrão da nossa gestão, eu quero botar ar-condicionado. Estou botando ar-condicionado em todas as escolas. Estou botando subestação para que não falte energia na escola. Eu estou botando caixa d'água semi-enterrada e elevada para que a escola não libere os alunos porque faltou água. Porque alguns desses alunos vão para casa, que os pais estão no trabalho, e outros não vão para casa dizendo que estão na escola. Então, estamos acabando com isso. Nós demos 45 mil tablets aos nossos alunos. Demos 45 mil tablets com chip de internet para ele levar para casa. Porque nós temos a sensibilidade. Lembre-se que era uma promessa minha em 2012, quando eu fui candidato. Porque muitas famílias não podem pagar a internet. Nós temos Chromebook, que é um dos melhores equipamentos hoje do mundo na área de educação para todos os nossos professores. Nós temos internet em todas as nossas escolas. Nós temos sala Google, nós temos sala Make, que poucas escolas particulares hoje têm. Poucas. Davi, que às vezes me acompanha, foi me acompanhar nas férias na entrega numa escola, disse, vô, na minha escola não tem isso. E ele estuda na escola particular. Então, nós estamos levando um outro momento para a escola do município. Nós estamos levando inglês a partir do primeiro ano. Nós temos um programa de programadores digitais, que é o Code, que é inédito no Brasil e no mundo. Mas nós estamos formando alunos como programadores de aplicativos, de página de internet. Porque qual era a minha grande preocupação? O governo do estado estava cada ano, sobre a batuta de João, melhorando a tecnologia nas escolas estaduais. Só que estava recebendo do município analfabetos digitais. Então, em vez do estado pegar um programador iniciante, tá certo? Para que ele avançasse nos passos seguintes, a educação do estado estava tendo que voltar para ensinar esses meninos o que era um computador. Tá certo? Quebrava o fluxo de aprendizagem. Quebrava o fluxo. O Estado estava avançando, mas o alicerce não estava contribuindo para isso. Agora, o Estado vai evoluir, porque se ele estava perdendo tempo em formar, ele agora vai em avançar. E é isso que o governador João está preparando e fazendo. Então, nós vamos botar jovens no mercado de trabalho, após a rede municipal, já com condição de competir com tecnologia e com a segunda língua. Se não for na área de tecnologia específica de programador, ele vai estar pronto para ir para a indústria do turismo ou para disputar um mercado de forma diferenciada. A gente dá uma bolsa de R$300 para 1.000 monitores da rede municipal. Ele estuda recebendo R$300 por mês, 1.000 alunos, que cada um desses cuida de 10 alunos. Você precisa conhecer o programa Code, como ele é revolucionário. Nós temos uma parceria com a universidade e com o instituto, que temos 200 tutores, cada um cuida de 5 desses 1.000, recebendo uma bolsa de R$700. Então é algo espetacular. Vá conhecer uma escola reconstruída pelo município de João Pessoa, com reforma de 2 milhões, de 3 milhões, de 4, porque fazemos o que a escola precisa ter o padrão. É algo espetacular a educação do município hoje. Enquanto isso, e apesar disso, parte da sua oposição, ao mesmo tempo, traz a debate e à luz decisões do Tribunal de Contas apontando que Cícero Lucena estará inelegível em 2022.
2024 para o ano. Que informações o senhor tem, de forma muito clara para quem está nos acompanhando, prefeito, do ponto de vista jurídico, informacional, ou mesmo de crença ou de torcida, que o senhor fica tranquilo em relação à sua elegibilidade para 2024? Eu tenho tranquilidade do mesmo jeito que eles disseram que eu não podia ser candidato em 2020. E fui. E hoje sou o prefeito, graças a Deus e a confiança do eleitor de João Pessoa. Essas ações que eles estão dizendo em função do Tribunal de Contas, normalmente quando faz a denúncia que eu sofri, fui vítima das injustiças de alguns opositores, eles entraram com ação no Tribunal de Contas, ação de improbidade administrativa e criminal. Eu ganhei todas as criminais e de improbidade sobre esse mesmo processo que ele está dizendo que eu sou condenado. Então eu tenho tranquilidade. Quem vai dizer isso? É o momento quando eu registrar minha candidatura, se eu for candidato. Tá certo? Porque quem sabe é Deus. Eu sou pré-candidato. Sim, tá. Tá certo? Mas essa é retórica. Sim, tá. Mas não é verdade? Sim. Então, o que é que ocorre? Nós vamos ter um prazo disso para discutir isso lá na frente. Tá? Deixa eu trabalhar, deixa eu cuidar da cidade de João Pessoa, isso é que é importante. Tá, vamos rapidinho para o intervalo comercial e a gente volta aí puxando outros temas. É um minutinho só, se você quer acompanhar essa nossa conversa aqui com o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, segura aí que a gente está voltando.